Muito bem, estamos de volta para mais uma aula aqui no Seminário Foco, no nosso mini curso sobre maternidade, mães imperfeitas e um Deus perfeito. Já vimos que essa equação resulta em mães que são suficientes para fazer aquilo que Deus espera que a gente faça. Não exatamente aquilo que a gente criou na nossa cabeça que a maternidade tem que ser, mas sim aquilo que Deus nos apresenta na sua palavra. Ele é suficiente quando nós somos insuficientes. Ele é perfeito quando a gente falha. E Ele vai nos capacitar a cumprir o propósito que Ele colocou para nós, como mães dos nossos filhos. E que propósito que é esse mesmo? Ensinar os nossos filhos a amarem o mesmo evangelho que nós já amamos. Essa foi talvez a essência das duas primeiras aulas. Nós falamos sobre como o evangelho muda tudo sobre a nossa maternidade, como isso muda a nossa clareza ou a nossa visão de propósito, de prioridade, de vocação. E agora, como eu disse para vocês, eu quero entrar nessa aula e na próxima num momento talvez um pouco mais reflexivo ou devocional, mas também muito prático, levando você a enxergar na obra de Cristo coisas que são extremamente relevantes para a sua vida como mãe. No sentido de que isso te conforta, te encoraja, te consola e também te aponta uma direção e um modelo para seguir. Mas é claro que eu não poderia falar sobre isso, não poderia apresentar modelos para vocês e colocar Jesus apenas como um modelo, porque Jesus não veio até nós para ser o nosso modelo, mas sim para ser o nosso salvador e o nosso resgatador. Por isso a gente precisa começar com o evangelho. E a partir disso, a partir desse momento, aí sim, a gente pode enxergar sim o nosso Salvador também como nosso mestre, como um exemplo, um modelo a ser seguido. E com certeza nós temos muito que aprender com a obra de Cristo e com a pessoa de Cristo quando quando habitou entre nós. Uma vez eu li, eu acho que foi no livro Gálatas para Você, que o Tim Keller escreveu, daquela série da Vida Nova de comentários. Você, a essas alturas, já deve ter visto os professores indicando alguns livros. Eu me lembro que Filipenses para Você é um dos livros indicados na bibliografia do Seminário Foco, e o de Gálatas também é muito bom. E nesse livro, o Tim Keller, ele fala que as pessoas costumam falar muito que Jesus é o nosso mestre, mas sim, ok, ele não veio para isso. Você pode até encará-lo como mestre, mas ele não veio para isso. Ele veio para ser o nosso Salvador. E ele explica essa ideia dando o exemplo de você se imaginar numa situação em que você está se afogando. Quando você está se afogando em alto mar, o que você quer não é que apareça num botinho salva-vidas um professor de natação que vira para você e começa a te dar instruções, quando você está lá se afogando, começa a te dar instruções em relação a controla a respiração, faz isso com o braço, faz isso com a perna. Não é isso que você precisa naquele momento. Você não precisa de instrução. O que você precisa é que alguém surja naquele botinho salva-vidas e te tire de lá. Porque se você continuar lá, você vai morrer afogado. Você precisa de um resgate. E aí, uma vez que você é resgatado, aí sim, essa pessoa que te resgatou pode muito te ensinar a como nadar para que você não se afogue de novo. E é mais ou menos nesse sentido que a gente deve enxergar essa questão acerca de Jesus como nosso mestre. Ele é, antes de tudo, nosso resgatador. A gente não ia conseguir se salvar sozinho, a gente não ia conseguir aprender a nadar porque a gente estava se afogando. Mas Jesus vem, nos resgata, nos tira de lá. E a partir daí, a nossa resposta automática, a gente querer segui-lo e aprender com ele, então, como que a gente vive para não se afogar de novo. E é nesse sentido que a gente pode olhar para a maternidade também. Não olhando para Jesus como modelo, então, em relação a vários aspectos da sua vida e ficar tentando nas suas próprias forças imitá-lo. Mas uma vez que ele já nos resgatou, capacitadas pelo Espírito Santo, agora a gente olha para ele como nosso Salvador e também como nosso mestre, como nosso modelo. Então essa aula e a próxima, ela tem esse objetivo, mas não perca essa perspectiva ou ela acaba virando uma aula meio moralista e não é esse, longe de nós aqui, esse objetivo. E hoje, então, nessa aula, a gente vai ver sobre como Jesus nos dá tudo aquilo que nós necessitamos. Ele nos dá tudo aquilo que a gente precisa na maternidade. E para isso, a gente vai refletir num texto já bem conhecido. Se você é mãe, independente da idade dos seus filhos, você possivelmente já contou essa história para eles. Talvez você tenha contado ontem ou hoje mesmo. É uma história muito conhecida, que a gente fala muito sobre ela para as crianças. Talvez você já tenha pintado essa história quando você era criança. E talvez você esteja aí com o desenho pronto para dar para os seus filhos pintarem também. Principalmente se você nasceu num lar cristão, essa história não vai ser estranha à sua infância. Abra sua Bíblia lá comigo em João capítulo 6,
versículos de 1 a 13. E aí você vai ver qual é o trecho que a gente está falando, a primeira multiplicação dos pães. Eu vou ler o trecho completo e depois a gente quebra em pedacinhos aqui, tá bom? João 6, de 1 a 13, o milagre dos 5 pães e 2 peixinhos. Eu sei que você já pintou esse trecho em algum momento da sua vida, ou vai dar para alguém pintar, né? Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois ele já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: Mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse a seus discípulos: Ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Trecho conhecido, né? O milagre dos 5 pães e 2 peixinhos. Nesse trecho aqui, a gente encontra Jesus numa situação em que ele já era muito popular. Como a gente sabe disso, multidões estavam seguindo Jesus aqui. A notícia dos seus milagres já tinha se espalhado e as pessoas estavam curiosas. Muitas pessoas curiosas, mas algumas furiosas, mas a maioria curiosa. Até esse milagre aqui, outros 3 já tinham acontecido. Esse é o 4º milagre. Um dos milagres que está descrito em todos os 4 evangelhos. Nem todos eles estão, mas esse aqui é um dos que está descrito nos 4 evangelhos. E os 3 primeiros evangelhos nos contam que os discípulos de Jesus, eles estavam muito ocupados com muita coisa. Eles estavam pregando, exorcizando, curando. Eu acho que eles estavam bem cansados, talvez em algo parecido com uma viagem missionária, talvez. E então Jesus leva esses discípulos para um lugar que Marcos nos diz, em Marcos 6,31, ser um lugar deserto, para que eles pudessem descansar. Jesus leva esses homens para um lugar deserto, para que eles pudessem descansar. Jesus conhece, então, as limitações dos seus discípulos. Reconhece que eles precisavam de uma pausa. E então os 3 primeiros versículos nos narram exatamente essa decisão. Só um pouquinho que eu fechei a minha Bíblia aqui, mas eu já estou voltando para ela. Nos narram essa decisão. Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, grande multidão continuava a segui-lo, e Jesus sobe ao monte e se senta com os seus discípulos, nesse momento, para descansar, num lugar deserto. E agora você que é mãe, talvez você tenha pensado, puxa, um lugar deserto para eu descansar, acho que assim é tudo o que eu queria nesse momento. Que atire a primeira pedra. Eu sempre brinco assim, né? Que atire a primeira pedra aquela mãe que nunca encontrou, talvez, no banheiro da sua casa, um lugar deserto. Um lugar em que eu possa, assim, ter esses poucos minutos em que ninguém vai me chamar para nada, porque eu estou no meu lugar em que eu posso descansar. O meu lugar deserto. Se você é como eu, talvez você veja o banheiro como um lugar possível de você fazer isso. Mas eu morava até muito pouco tempo atrás numa casa em que o apartamento tinha um banheiro tão grande, mas tão grande, que um dia eu percebi que lá no meu lugar deserto, quando eu olhei em volta, estavam eu e mais 3 pessoas lá dentro. Os meus filhos e meu marido me seguiram até o meu lugar deserto. Tinham 4 pessoas no banheiro. Mas aqui nós vemos Jesus procurando um lugar deserto com seus discípulos para que eles pudessem descansar, para que eles pudessem, sim, depois de tanta coisa que estavam fazendo, arejar a cabeça. E aqui tem um primeiro conforto para você, mãe. Jesus conhece também os seus limites, porque ele também viveu limitações quando ele andou entre nós. Quando ele esteve aqui, quando ele se tornou carne, ele se tornou como nós em tudo, em toda a experiência humana. Porque ele encarnou, Jesus sabe o que é ter privação de sono. Jesus sabe o que é estar muito cansada.
Jesus sabe o que é estar fraca, com fome, com sede. Nos nossos momentos assim, que não são poucos na jornada da maternidade, ele sabe como a gente se sente. O cansaço é real e esse cansaço já foi experimentado por Jesus. Aliás, não só ele sabe porque ele viveu, mas ele sabe dos nossos limites porque ele nos criou assim. Ele nos criou com limites. Ele nos criou com limites. E nós precisamos entender, quando a gente lembra dos atributos de Deus, e se você ainda não assistiu essa aula, ali nas aulas de teologia do Seminário Foco, você vai chegar nisso. Você vai ver que dentre os atributos de Deus incomunicáveis, ou seja, que Ele tem e nós não temos, nós vemos que Deus é ilimitado. Ele é ilimitado, mas nós não somos. Nós somos criados com limites. Limites colocados à nossa experiência e à nossa existência humana por um Deus bondoso. E Jesus, como parte da Trindade, estava presente desde o princípio e estava lá quando nós fomos criados dessa maneira. Então, nós fomos criados de forma a não espelhar a falta de limites do nosso Deus infinito. Nós não somos ilimitadas. Nós temos limites e nós somos criadas assim por um Deus bondoso, que sabe todas as coisas. Não foi erro de fábrica, foi divinamente desenhado que nós seríamos assim. Sim, é claro que algumas das nossas limitações, elas são consequência da queda e do pecado. Mas muitas delas são desenhadas por Deus. Ele é onipresente, nós não somos. Ele é onisciente, nós mães não somos. E qualquer tentativa nossa de querer ser onisciente só vai nos levar a um desgaste e uma sobrecarga mental, porque nós não fomos criadas para saber de todas as coisas. Nós precisamos dormir, ele não. E por que isso? Porque ele nos cria com limites, para que não restasse dúvida do quanto nós, seres humanos, precisamos dele. E você, mãe, precisa dele. Nós precisamos de um Deus maior do que nós. Nós dependemos dele. Nós dependemos dele não só na maternidade, mas a gente depende dele para tudo na nossa vida. Só que parece que não, às vezes, né? Porque a gente se vestiu daquela ideia da mãe leoa, da mãe ursa, que a gente conversou um pouco já, e principalmente naqueles dias em que nós estamos aparentemente dando conta de tudo, em que a gente se acha completa mãezona no controle. A verdade é que mesmo nos nossos melhores, mais produtivos e organizados dias, a gente está fazendo o quê? No máximo 5, 10 coisas ao mesmo tempo? Ok. Enquanto você está dando conta de tudo isso e achando que você é top da galáxia, Deus está sustentando todo o universo, exatamente agora, por sua palavra, cuidando ativamente da sua criação e fazendo tudo isso enquanto Ele olha para cada um de nós e garante que cada um dos planos que Ele tem para nós vai se concretizar. Nós somos limitadas, mas Deus não é. Deus nos criou com limites e Jesus viveu esses limites na pele. E ele não morre de vergonha desses limites, como a gente às vezes tem, porque ele nos criou dessa forma, para que as nossas fraquezas e as nossas limitações fossem exatamente o tipo de material, de matéria-prima, com o qual ele fosse trabalhar em nós, para nos mostrar que ele tem tudo aquilo que a gente não tem, para mostrar que ele é que vai satisfazer a nossa alma e nossas necessidades dia após dia. Dia após dia. Então, o nosso texto ainda continua. E aqui você vê comigo nos versículos 4 e 6. Só por enquanto a gente nem entrou na história ainda, os pães e os peixinhos nem apareceram. E a gente já tira lições preciosas acerca de um Deus que nos vê, que nos enxerga nas nossas limitações e nas nossas fraquezas. Mas veja aqui comigo agora os versículos de 4 a 6. Estava próxima à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois ele já tinha em mente o que ele ia fazer. Pois é, o plano era descansar. Lembra disso? Eles foram para o lugar deserto porque o plano era descansar, mas a multidão veio junto. A multidão acompanhou. E talvez você já tenha passado por isso. Você já foi para um lugar deserto e foi seguida pela multidão de todos os habitantes da sua casa? Cada um com uma demanda, cada um com um barulho, cada um com um pedido diferente, enquanto você queria se retirar, enquanto você queria descansar. E a gente tem muito que aprender, olhando para o que o nosso Salvador fez.
embora o seu plano tenha sido frustrado, Jesus não age como a gente agiria nessas horas em que o nosso deserto é invadido. Ele não age com frustração, ele não reclama, ele não diz coisas do tipo, mas eu não tenho um segundo de paz nessa Galileia, não é possível, o que você quer agora? Quando alguém vai me dar um pouco de sossego? Ele não age assim, porque ele não é que nem a gente. Ele sempre quer fazer aquilo que o Pai coloca diante dele. E olha só o que ele fala em João 4:34 e também em João 5:30. Em João 4:34 ele diz, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. E no capítulo 5, versículo 30, ele diz, por mim mesmo nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. A agenda de Jesus nunca era interrompida, porque a agenda dele era a mesma do seu Pai. Nesse sentido, então, a multidão ter acompanhado não é uma interrupção. Na verdade, nesse sentido, quando a gente olha para qualquer coisa que acontece no nosso dia, essas coisas não são interrupções. Essas demandas, esses seguidores que nós temos pela casa, pelo banheiro e por onde a gente for, isso não é interrupção, porque interrupções não existem. Você entende isso? Olha que libertador. Olhar para a nossa vida de mães dessa forma. Que perspectiva boa para a gente entender quando a gente está querendo se manter naquele nosso planinho que a gente escreveu e começou a ticar e um monte de coisa aparece na nossa frente. Deus, alinha o meu coração ao seu. Alinha os meus planos ao que o Senhor tem para mim. Que os meus desejos sejam os seus desejos, que as minhas prioridades sejam alinhadas às suas. Algo bom para a gente orar todos os dias, quando parece que o nosso planejamento está indo por água abaixo. Quando a multidão nos segue e a gente não sabe o que a gente vai fazer. A gente pode ter certeza de que Ele vai dar para nós tudo o que a gente precisa para fazer, não o que a gente planejou e escreveu na nossa listinha, no nosso planner, mas Ele vai dar tudo o que a gente precisa para fazer o que Ele planejou para nós, para aquele dia. Por causa dessa mentalidade, quando Jesus vê a multidão, Ele não sai correndo. Ele não tranca, bom, lá não tinha porta, mas ele não sai correndo, mas ele acolhe a multidão, ele recebe a multidão. E com isso a gente aprende que sempre que a gente se achegar a ele, ele vai nos receber. E da mesma forma, a gente precisa pedir para Deus um coração que nos faça agir como ele agiria. Toda vez que os nossos filhos chegarem até nós, nós devemos recebê-los da mesma forma que ele nos recebe. Da mesma forma que ele nos recebe. Então, Jesus recebe e acolhe essa multidão. Você lembra que essa multidão está no deserto? O deserto é quente, o deserto não tem água, o deserto não tem comida. Jesus sabe o que é viver no deserto, porque a essa altura ele já passou alguns maus bocados por ali. Então, ele pergunta para Filipe uma coisa, que ninguém tinha mencionado ainda. Como é que esse povo vai ser alimentado? Não tem nenhuma queixa de fome ainda, você já reparou? Mas Jesus já sabe que isso vai vir, sabe por quê? Sabe quando você encontra uma amiga mãe, dá aquela desabafada e se ouve dela mais ou menos uma coisa do tipo, tamo junta, tamo junta minha amiga, tamo junta. Eu estou na mesma situação que você, ou eu já estive, eu sei como é, eu conheço essa dor, eu conheço os perrengues que você está passando nessa situação. Quando nós chegamos a Jesus, é praticamente isso. Ele nos diz... Eu não quero ser irreverente, mas eu quero que você entenda a ideia, né? Ele praticamente nos diz esse mesmo tamo junto, totalmente genuíno. Ele se compadece de forma perfeita, porque ele já viveu as nossas dores. E ele nos acolhe. O que esse povo vai comer? O que esse povo vai comer? Antes da fome chegar, Jesus já está em busca de provisão para o povo. Ele é assim. E ele é assim com a gente também. O texto continua, versículos 8 a 11. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus, mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Aqui sim, a multiplicação dos pães e dos peixes. Mas antes mesmo dela chegar, a gente já aprende lições preciosas sobre como nosso Deus ilimitado nos dá tudo o que nós
mães limitadas, precisamos para fazer aquilo que Ele quer que a gente faça. E nessa multiplicação, nesse milagre, nós vemos pura graça presente, um milagre verdadeiro. E com ele 2 lições. A primeira, Deus é gracioso e Ele nos testa para aumentar a nossa dependência dEle. Volta comigo lá no versículo 5 e 6. Veja lá. Levantando os olhos, vendo uma grande multidão, Jesus disse a Filipe, onde a gente vai comprar pão para esse povo comer? Jesus faz isso para testar a fé dos discípulos. Não, é isso. Jesus faz isso para testar a fé dos discípulos. Às vezes a gente se pergunta como eles. A demanda aqui é tão grande, né? E o que são alguns pães e uns peixinhos? Mas na verdade a pergunta deve ser como que Deus quer que eu dependa totalmente dele agora? Talvez a gente se pergunte isso, fala, puxa, tem tanta coisa aqui para acontecer e eu só tenho isso, os meus recursos são tão poucos, eu não tenho recursos suficientes para fazer tudo aquilo que eu acho que eu preciso fazer. E o que Deus quer é que a gente dependa totalmente dele, com os recursos que estão visíveis para nós, porque ele nos dá tudo o que a gente precisa. É fácil, é muito fácil para a gente enxergar o agir de Deus quando as coisas estão claras, quando tudo está indo bem. Mas e quando a gente não consegue enxergar nada? E quando a gente não enxerga? A verdadeira humildade que nos é requerida, ela age quando Deus nos dá o que a gente não quer. Mesmo quando isso é aquilo do qual a gente tanto precisa. Para que a gente aprenda a desejá-lo acima de tudo mais. E entender que Ele é tudo o que a gente realmente precisa. Não nos dar o que queremos, porque Ele sabe do que a gente precisa. E aí Ele nos dá o que a gente precisa, não exatamente o que a gente quer. A gente precisa entender que o que acontece no nosso dia tem o exato tamanho daquilo que Deus sabe que a gente precisa para aquele dia. E à medida que eu falo isso para você, eu estou me lembrando do meu dia de hoje, do meu dia de ontem, e sendo confortada e exortada por essa verdade. O que acontece no nosso dia tem o tamanho exato daquilo que Deus sabe que a gente precisa para aquele dia. Nosso plano, que a gente vai lá, escreve no planner, bonitinho, etc. Esse plano, ele é o plano B. Porque o de Deus sempre vai prevalecer. O que Deus quer para o nosso dia é o que vai prevalecer. Ele tem o plano A. Então, quando tudo foge do que você planejou, você não fala, eu tive que correr no plano B. Não, você tinha o B, Deus fez valer o A. Ele sempre faz valer o A. Essa é a primeira lição. A segunda é que Deus é gracioso. Deus é gracioso e Ele nos dá exatamente o que a gente precisa, ainda que não seja aquilo que a gente quer. Lembra do povo no Egito, quando ele escapou de lá por meio de Moisés? O povo tinha acabado de ver o Mar Vermelho se abrindo, depois se fechando, aniquilando todo o exército que estava indo atrás deles. Eles tinham coluna de fogo, nuvem de dia, e depois que eles acabaram de ver tudo isso, o que o povo estava preocupado? O que nós vamos comer? Preocupado com comida. Eles eram desse jeito, bem que nem a gente. Bem que nem a gente mesmo. O mar se abre e eles focados, o que tem para jantar? O mar se abre e eles querendo saber o que tinha para jantar. A gente esquece das coisas grandiosas que a gente já viu Deus fazer. E a gente se preocupa se a gente vai ter provisão para um problema pequeno ou corriqueiro do nosso dia a dia. As coisas pequenas, se você é como eu, parece que muitas vezes as coisas pequenas parecem nos pegar mais do que as grandes no cotidiano, é ou não é? E isso revela o quanto a gente tem memória fraca, uma memória que já esqueceu do quanto Deus tem cuidado de nós, do quanto Deus cuidou de nós no passado. E aqui, Jesus repete o ato. Da mesma forma como Deus milagrosamente alimenta a multidão de israelitas lá no deserto com maná, Jesus milagrosamente alimenta uma multidão que nem comida tinha pedido ainda. Jesus não os rejeita, mas os acolhe. Jesus atende às suas necessidades, mesmo que isso tenha mudado o seu plano de descanso e também o dos discípulos. E Jesus dá para eles aquilo que eles nem sabiam que precisavam ainda. E ele faz isso de uma forma que ninguém mais seria capaz de fazer, só ele. E é assim que ele age com a gente ainda. Com ele, nós aprendemos a acolher, mesmo se nós formos interrompidas no nosso lugar deserto, no nosso momentinho de descanso. Não me entenda mal, você precisa descansar. Autocuidado é importante, mas servir é mais. Servir é mais.
E creia que você está nas mãos de um Deus soberano, que se Ele está permitindo essas interrupções, entre aspas, é porque Ele vai te sustentar em meio a elas. Em mais uma madrugada em claro, em mais um plano seu que vai ser deixado de lado, Ele vai te sustentar e Ele vai te capacitar a servir e mais. Ele não vai só te capacitar a servir empurrando com a barriga. Ele vai te capacitar a servir de mente e coração, acompanhando o seu serviço. Com Ele, a gente aprende a cuidar do outro e a reconhecer nele o nosso maior cuidador. Nós temos limites, Ele não tem nenhum. Ele não tem nenhum. Jesus teve limites quando esteve entre nós, né? Porque assumiu a existência humana, mas agora também não tem mais nenhum. E se Ele deu a sua vida para nos dar a vida eterna, como que nós não podemos confiar que Ele é capaz de suprir todas as necessidades do nosso dia a dia, mesmo as mais pequenas e corriqueiras? Pensa comigo, como você se aproximaria de Jesus se você entendesse e confiasse nessa compaixão que a gente aprende aqui? Esse Salvador que se compadece e provê para você quando você está fraca, limitada e nem sabe ainda do que você precisa. A nossa maior necessidade, como mães, é dele. E ele nos oferece tudo. Ele veio para isso. Por isso o Evangelho transforma a nossa maternidade e a gente precisa do Evangelho todos os dias em que caminhamos como mães. Precisamos nos lembrar disso. Que Ele nos ajude. Que Ele nos ajude a nos voltar para Ele mesmo, para obter tudo aquilo que a gente precisa para servir os nossos filhos e a nossa família. E a confiar que tudo aquilo que Ele nos der é suficiente para o dia. E amanhã Ele vai dar mais. Amanhã Ele vai dar mais, mais e mais, sempre. Porque Ele nos dá tudo o que a gente precisa na nossa vida e para a gente exercer a jornada da maternidade. Na próxima aula, eu quero continuar falando sobre Jesus com você, mas focando um pouquinho mais no seu amor incondicional por nós. E como isso também molda e muda a nossa maternidade. Te vejo na próxima aula.